Olá pessoal, sejam todos bem-vindos e é com muita alegria que nós abrimos a nossa temporada com o nosso podcast, o seu podcast, A Vida no Esporte. Primeiro podcast do ano, eu estava sentindo uma falta desse tempo de mesa, dessa riqueza de conhecimento dos nossos convidados. Fala sério, doutor Carlos. Olha só, o ano passado a gente começou e a gente levou até o final do ano. Mas é que a gente demorou muito para voltar. Você não estava sentindo falta também do podcast? Boa tarde a todos, boa tarde, Ricardo. Muita saudade. Não é pouca saudade, é muita saudade do nosso podcast A Vida no Esporte, que inicia hoje a segunda temporada do nosso podcast. É isso aí, é isso aí. E o nosso podcast que ele tem como objetivo direcionar e educar. Direcionar os atletas, os pais dos atletas, os profissionais do esporte e também educar, porque nós entendemos que a educação e o esporte andam lado a lado. E a Vida no Esporte tem essa finalidade, tem esse objetivo. E você que está nos acompanhando hoje, está assistindo esse primeiro episódio dessa segunda temporada, o nosso podcast ele trata de 4 pilares: saúde mental, saúde emocional, alta performance e espiritualidade. E o convidado nosso de hoje, Ricardo, tenho certeza que ele vai agregar muito valor na vida das pessoas, principalmente do atleta, do pai desse atleta, porque esse convidado ele trabalha nos bastidores do esporte, tem um conhecimento muito grande, muito amplo, e hoje quem vai apresentar o convidado é você. Na primeira temporada eu apresentava. Muito agora, bom, muito bom. Você apresenta. Eu vou aqui agora apresentar para vocês o doutor João Guilherme. Doutor, seja muito bem-vindo. O doutor João Guilherme, que é, olha só, ele é subprocurador do STJD, ele é procurador da Justiça Desportiva Antidopagem. Cara, que alegria te receber aqui. Eu fui atleta durante 23 anos, eu passei por alguns controles de doping, às vezes alguma surpresa chegando no clube, e eu posso falar uma coisa, é sempre muito bom você sempre jogar limpo, cara. Você correr ali, fazer as coisas dentro da linha que se pede como tem que ser, porque o esporte é vida. E o doutor João Guilherme está participando com a gente. É o primeiro podcast de 2025 e eu tenho certeza que ele vai acrescentar muito conhecimento, como tem sido ao longo do ano passado, como foi com todos os nossos convidados. E hoje nós abrimos assim no mais alto nível. Doutor, seja muito bem-vindo. Poxa, Ricardo Oliveira, obrigado pela... Eu não sabia que eu era o primeiro a abrir essa temporada, então Sim. Isso me traz uma responsabilidade maior ainda, cara. Então eu fico extremamente contente aí com o convite que vocês me fizeram. Eu não tenho dúvida que hoje vai ser muito produtivo, né, tratar de um tema tão delicado e de forma leve, né, porque o bate-papo aqui será muito tranquilo. É importante para toda a comunidade, né? De fato, a dopagem no esporte, ela assusta. E você foi pontual na sua afirmação em dizer que você tem que jogar sempre dentro da linha, né? Então, é bem duro quando você recebe uma denúncia para fazer e você saber que alguma outra pessoa poderia ter subido no pódio ao invés dessa aí que subiu. Então, é uma tarefa bem árdua e nós vamos tocar uma bela... abertura do podcast vai ser fantástico. Com certeza. Doutor, eu posso chamar de doutor ou posso ficar à vontade de chamar você de João? Carlos, pelo amor de Deus, velho. Contigo é Carlos, é João e Ricardo. Pô, de doutores. Eu vou acabar falando Ricardo Oliveira, não tem jeito, porque não adianta, velho. Eu vou cair na besteira de falar, já berrei muito teu nome, tá? Então não adianta. Não vou falar por qual time, mas é óbvio, né, que fica muito evidente, então não adianta. Ricardo Oliveira é Ricardo Oliveira para mim, não tem como chamar de Ricardo ou só de Oliveira, não vai ter jeito, vai ser Ricardo Oliveira. Fica à vontade. Sempre foi a forma carinhosa como todo o estádio te chamou, entendeu? Então, então não tem jeito, não. Por favor, nada de doutor, nada de doutor. Ô, João, estão tirando as formalidades de lado. A gente sempre começa com uma pergunta para o nosso entrevistado. Por que essa pergunta? Porque a gente entende que as pessoas que estão assistindo precisam saber da essência do entrevistado. Quem é o João Guilherme? Onde o João Guilherme nasceu? O João Guilherme sempre teve esse sonho de trabalhar dentro da área do direito desportivo.
Fala um pouco da pessoa do João Guilherme. Claro, eu nunca tive o sonho de trabalhar com o direito esportivo. Isso foi acontecendo na minha vida. Quem me chamou para integrar a procuradoria foi o Ricardo Onibene, cara. Isso lá atrás, isso foi em 2009 ou 2008. Foi quando eu comecei a atuar na área disciplinar, né? Então eu já carrego a bagagem desde aí, trabalhando no handball. Eu era procurador. O meu querido amigo, que também é Ricardo, né? O Ricardo Onibene deixou a Procuradoria Geral. E o Caio Medauá, né, nós tivemos aula, inclusive, na pós-graduação com ele, fantástico. Ele falou, João, só há um procurador com você, então você vai ter que assumir interinamente como procurador-geral. Você topa? Eu falei, topo, cara, vamos embora. E esse meu lado interino, ele durou por muito tempo. E eu fiquei sozinho na Procuradoria-Geral do handball por 6 anos, salvo engano. Eu demorei para sair do handball. E nesse caminho eu fui procurador também do vôlei, indicado pelo Caio. Se eu só estava dando conta do recado na procuradoria do handball, poxa, então vamos integrar o clube aí, o grupo de procuradores do vôlei. E aí eu fui para o vôlei também. Então eu integrei o TJD daí, não o STJD. TJD é nível nacional, TJD nível regional. E aí eu trabalhei com o Pera, foi fantástico, cara, presidente da federação. Foi uma época muito bacana para mim. E certa vez eu recebi o convite do Delbin. Gustavo Delbin, cara, fantástico, cara, que cara fantástico. Ele falou, João, cara, eu preciso de alguém tesoura com ponta. Eu falei, caraca, né, tesoura com ponta, né? Por que você precisa de alguém tesoura com ponta? Eu nunca vou esquecer, foi quando a minha filha nasceu. Então eu estava no hospital, ele me ligou e eu falei, cara, claro, então vamos embora, você precisa de tesoura com ponta, né? Eu falei assim, então, eu quero indicá-lo para ser auditor, aí não era mais procurador, o auditor julga, auditor no STJD do atletismo. E eu aceitei essa incumbência e eu fui para o STJD do atletismo. Ele só falou, João, é o seguinte, a gente só julga caso de dopagem. Eu falei assim, claro, vamos estudar a dopagem. Eu não tinha nenhum objetivo. Mas o diabo que a antidopagem é igual ao ciclismo. Você começa, você não quer parar. É simples, porque vicia de um jeito que ninguém entende. Assim, claro, quem está lá dentro lutando pelo jogo limpo, entende. E aí, quem está me ouvindo aí, vai assim, cara, eu sei o que você está falando. Esse cara aí não está falando bobeira, não, está falando certo. Porque é cativante. Né? E aí eu acabei indo para o Comitê Paralímpico também, para o TDP, que é o Tribunal Desportivo Paralímpico. E aí, em 2016, o governo federal trouxe para si a responsabilidade para julgar os casos de antidopagem. E aí eu já estava trabalhando como procurador na Federação Paulista de Futebol, né? Futebol regional aqui de São Paulo como procurador. E aí tiraram. E a gente chegou a julgar os casos também na Federação Paulista. E, cara, assim, agora depois dos resultados do julgamento, eu entendi o porquê de ter tido essa mudança tão brusca. E o caso foi juntado tudo pelo governo. Então, hoje em dia, o TJDAD, ele e a JAD, né, a Justiça Desportiva Antidopagem em si, que é composta pelo Tribunal e pela Procuradoria-Geral, ela é a responsável por julgar os casos desde 2016. Aí me arrancaram aquilo que eu mais gostava de fazer. Assim, tá bom, cara. Aí eu deixei a Federação Paulista, fui pro futebol, eu já não sou mais do STJD do futebol, meu mandato terminou, no que eu dei graças a Deus, porque tocar a Procuradoria-Geral da JAD em conjunto com a Subprocuradoria era muito trabalho. Então, quando falaram que meu nome não foi lembrado para refazer a lista, de certa forma, eu dei graças a Deus, cara, porque era muita função ao mesmo tempo. E quantos anos de serviços prestados também, muitos, né? Muitos. Porque imagina essa demanda
e como isso te consumia bastante. Depois você vai poder... Bom, eu acredito que existem ciclos, né? Mas nesse período em que você está servindo essa instituição, você entregou o seu melhor, o seu máximo, sempre, né? Dentro disso, acho que a grande alta performance está nisso, né? Nós falamos sobre alta performance, e aí eu acho que essa é a deixa para a gente falar da sua alta performance, na sua entrega, no que você realmente entregou com uma altíssima qualidade no serviço, na hora de avaliar, na hora de servir, na hora de se dedicar. Eu acho que isso nos ensina bastante coisa. Tem muitas pessoas nos assistindo que às vezes ela acha, quando nós falamos do A Vida no Esporte, ela acha que é só relacionado mesmo a esporte. Mas não, na verdade a gente está falando em todas as áreas da vida, você ser uma alta performance em todos os aspectos. Imagina que você sendo o procurador, né, do STJD, quando você era, e essa outra sigla que você falou, que agora eu não me lembro, você era de altíssima performance, por isso você foi lembrado, mas fora da instituição, você também era um cara de altíssima performance, porque você também transitava por outras áreas, você gostava de praticar hobby, você gosta de fazer esporte, né? Então, eu acho que o que nós queremos que as pessoas entendam é que você pode ser alta performance na vida, e tudo aquilo que você propuser a fazer, faça 100%. Eu não tenho dúvida. Eu fui criado por dois pais, assim, meu pai e minha mãe, fantásticos. E o meu pai sempre falava para mim, isso eu não esqueço: filho, presta muita atenção. Ele é advogado também, né? É meu sócio hoje em dia. Ele falou assim: o seu nome lá embaixo vale muito, vale demais. Então se preocupa muito com o que você escreve, porque a tua assinatura tem peso. Olha só que legal, cara. Então, quando você for assinar um documento, leia com atenção. E quando você for redigir um documento, faça com muito carinho. A gente costuma até conversar, e ele fala: quem entrega o seu máximo tende a receber uma nota 8, às vezes uma nota 7 até. Mas aquele que entrega o serviço mediano, ele acaba recebendo uma nota 5, às vezes 4, às vezes reprova. Isso ele falava na minha época de moleque, né, cara? Então, poxa, quando eu ia fazer a prova, eu falava: moleque, dê seu máximo, velho. Entra lá e arrebenta. Isso é um ensinamento que eu passo aos meus filhos também. E a assinatura, ela tem um peso muito forte. Então, sempre que eu escrevo alguma coisa, eu me recordo muito bem daquilo que assim, meu pai falou. E eu falo, a hora que eu vou assinar, eu falo, tá, aí eu conjuro Harry Potter, eu preciso dar uma quebrada aqui, porque eu falo, mal feito é um feitiço aplicado por Harry Potter, né? E aí quando eu termino alguma coisa, eu falo: João, já deu, velho, mal feito. E aí eu assino e dou o enter na tecla lá e mando bala. Né? Mas eu acredito muito naquilo que eu faço, porque aquilo que eu faço é feito com muito zelo. É feito no altíssimo rendimento mesmo, eu não nego. Assim, quando eu fui chamado pelo Caio Medawar, e eu passei pelo crivo do Paulo Schmidt. Paulo Schmidt, ele era o procurador do STJD do futebol das antigas, né? E ele mesmo disse que fez muitos inimigos dentro do STJD, Acho que né? ele deu uma aula para nós na pós, né? Deu uma aula para nós. Ele é fantástico, cara. Ele em termos de conhecimento, ele é um dos caras que para mim mais manja no direito desportivo, é ele. E já é da velha guarda, né? Porque os mais antigos aí já nos deixaram também. E aí eu passei a integrar a Procuradoria com o Paulo Schmidt sendo o Procurador-Geral. E toquei o trabalho desde lá para cá e já entrei, cara, assim, com o trabalho pensando justamente naquilo que meu pai falava: meu filho, ó, o teu nome está lá embaixo, então dê seu máximo. E nessa brincadeira eu comecei, inclusive, a debater muito, né? Eu não vou falar discutir, vou falar debater. Né? A gente debatia muito no grupo. Era eu, Paulo, o Caio, e aí circulava uma coisa e ficava era discussão, soco na cara no grupo, né? Assim, mas saía tudo, mas depois a gente fazia uma peça com muita qualidade. Então foi uma baita escola a Procuradoria, quando foi tocada pelo Paulo, depois foi tocada pelo Caio,
E agora estou eu como procurador-geral e o Luiz Ainag, Luizinho. Luiz Ainag. Isso. Ô, João, você traz um ensinamento aqui do seu pai para a vida, né? O Ricardo falou sobre alta performance e você traz o exemplo aqui do seu pai. Esse ensinamento, melhor dizendo. E tem muitas pessoas que estão nos assistindo. E você falou alguns termos aqui que eu acho que é interessante você ensinar para essas pessoas que estão nos assistindo. O que é um procurador, o que é um auditor, o que é TJD e o que é STJD. Tá acho bom. Que seria interessante você ensinar para essas pessoas, porque daí são termos técnicos, né? Eu acho que tem pais de atletas, pais de alunos que estão na base. Poxa, o que esse doutor tá falando? O que é TJD? O que é procurador? O que é auditor? E pesa muito. Se ele souber, ele vai até instruir o filho dele. E o jogador, tem jogador também que não sabe. Porque a gente está falando aqui para vários atletas de qualquer modalidade esportiva. Não se restringe somente a futebol. A gente fala aqui para várias modalidades. Então acho que é importante eles saberem o que significa isso daí. TJD, STJD, procurador, auditor. Claro, vamos lá. Tratando aqui, eu vou separar o joio do trigo. Vai ficar um pouco mais fácil. Eu chamo a justiça desportiva comum aquelas tocadas pelos tribunais desportivos de cada confederação ou federação. E a especializada eu chamo a Justiça Desportiva Antidopagem, que é JAD que a gente chama, Justiça Desportiva Antidopagem. O STJD, né, a Justiça Desportiva em si, ela foi criada em 1988 e ela está no bojo da Constituição Federal, está lá no caput do artigo 217 da Constituição Federal. E quando ela foi criada lá atrás, ela já foi criada como um órgão judicante autônomo e independente de cada entidade de administração do esporte. Então, cada entidade, depois veio a Lei Pelé e regulamentou, e ela, cada entidade tem que ter o seu TJD quando a gente fala em federação. Então, a Federação Paulista de Futebol tem o seu TJD, independente e autônomo. A CBF, né? É mais fácil falar de futebol. Ela tem o seu STJD, aí é Superior Tribunal de Justiça Esportiva. Então, quando eu fui subprocurador-geral, eu fui do STJD. Eu trabalhei junto ali com a CBF. E quando eu fui do futebol regional paulista, aí eu fui do TJD. Essa é a diferença. TJD se refere a nível regional, STJD você está falando já em nível nacional. Todas têm uma estrutura simples de se pensar. É uma comissão disciplinar que julga em primeira instância e uma segunda instância no TJD. No STJD é a mesma coisa, primeira instância, segunda instância. Qual é a diferença? Do TJD aqui ainda cabe recurso ao pleno do STJD do futebol. Porque quem acaba falando, quem tem aquela competência nacional sobre o tema é a Confederação Brasileira de Futebol e as federações devem seguir. De igual sorte acontece com o STJD. Então, a última instância no TJD é o STJD. Mas aí você não passa pela comissão disciplinar e depois sobe. Não, STJD julga a decisão também dada pelo TJD. Já a Justiça Desportiva especializada, que eu chamo, é a Justiça Desportiva Antidopagem. Ela também conta com a Procuradoria e o TJDAD. São dois órgãos que compõem e integram a Justiça Esportiva Antidopagem. São dois órgãos independentes e autônomos também entre si. Nós, os procuradores, são os responsáveis por oferecer a denúncia contra o atleta infrator. E aí, respondendo a segunda pergunta, né? E os auditores julgam. Agora, eu citei Racionais MC aqui, antes da abertura, né? E eu repito, né? O promotor é só um homem, Deus é o juiz. Quem julga é o auditor. Então eu só sou responsável pelo oferecimento da denúncia daquelas infrações à regra antidopagem. E os auditores são os responsáveis por julgar. Mas, João, nós temos duas instâncias, sim, nós temos duas instâncias também na Justiça Desportiva Antidopagem. São 3 câmaras, compostas cada uma por 3 julgadores, e o Tribunal Pleno com 9 membros,
que serve como segunda instância. Atletas de nível internacional, e aí já é o outro departamento, ele pode escolher se quer ser julgado pela justiça local, começando em primeira instância nas câmaras, ou ele pode escolher e optar por ir para o tribunal pleno. Aí, da decisão do pleno, só cabe recurso ao CAS, a Corte Arbitral do Esporte. Então, para aquele atleta internacional, de nível internacional, quem define quem é atleta de nível internacional é a Federação Internacional. Okay. Cabe a ele decidir. Eu quero que a Procuradoria, vamos dizer assim, me provoque em primeira instância ou em segunda instância. Digo, ou no pleno, primeira instância. Aí é ele que vai falar, não é a Procuradoria. Aí ele escolhe e opta. Tá? Nós tivemos um caso que é de conhecimento de todos, que é do próprio Gabigol, né? E ele optou pelo Tribunal Pleno. Defendido por uma banca de advogados fantástica, né? Tanto o Bichara Abdão quanto a Juliana Vesum são duas pessoas fantásticas. Não é porque advogaram eles estão... Advogaram, não, eles são fantásticos. Sim, o Dr. Bichara Abdão. Ele assim... Eu trabalho com ele até hoje, né? Na verdade, né? Trabalhei não, mas desde quando eu estava na Europa, ele já era quem cuidava. Não, ele é craque. Ele é fantástico. Grande profissional. Sem sombra de dúvidas. Ele é. Sem sombra de dúvidas. Ele recorreu ao caso e ele conseguiu o efeito suspensivo lá. Qual foi o argumento? Eu não tenho mais acesso ao caso. Aí eu também não posso, né, por questões de sigilo, falar dos casos em específico. Mas aí a pergunta foi para ele. Gabigol, você quer que o seu processo corra Câmara e segunda instância pleno? Ou você quer já começar no pleno e com recurso ao caso? Aí ele optou, eu sou atleta internacional, eu vou optar pelo Tribunal Pleno. Pelo Tribunal Pleno. Isso, e aí ele teve que recorrer ao caso e conseguiu o efeito suspensivo em cima da nossa decisão. Né? Mas ele ainda vai ser julgado? Vai ser julgado. Ainda corre? Vai ser julgado, corre. Né? Tá, eu não sei quando. Tá, João, eu sei que você não pode, às vezes, até fazer alguns comentários que você precisa se guardar enquanto a isso, mas isso é algo que ficou muito forte, ficou muito evidente, em que talvez o Gabigol tenha, talvez não, né? Ele tenha se negado a fazer o exame. E aí a pergunta que eu te faço uma vez que chegou o pessoal do controle antidopagem, já aconteceu comigo aquele controle surpresa. Uhum. Você não é avisado. O pessoal chegou e falou assim, olha, Ricardo, você e mais 5 vão ter que fazer o exame de antidoping aqui, porque o pessoal vai aqui. Ok, tudo bem. Eu não posso, de forma alguma, me negar a fazer o exame. Se eu me nego, eu tô infringindo, eu tô cometendo um ato de indisciplina. Como um atleta precisa lidar diante de uma situação como essa? No caso dele, ele não quis fazer, segundo o que foi falado, ele não quis fazer o controle, ele foi embora, ele não podia sair, ele tinha que fazer o exame. E aí por isso que ele sofreu a punição já, um efeito, você não vai poder jogar, vai ser julgado. Como é que ficou essa situação dele? Não, ele pode jogar. Ele pode jogar porque ele conseguiu o efeito suspensivo no CAS. Ok, mas antes dele conseguir o efeito suspensivo, eu pergunto, antes dele conseguir esse efeito suspensivo, ele ficou suspenso? Não podia entrar em campo. E quando a gente fala na antidopagem não podia entrar em campo, não é só no campo de futebol. Ele não podia ir no clube? Ele não podia ir no clube, ele não podia jogar, ele não podia participar de qualquer competição. Poxa, eu quero me inscrever na São Silvestre. Amigo, você não vai participar da São Silvestre. Ela tem o permite da CBAT. Você não vai participar da... E vai sair o teu rosto. Então, eu não tenho dúvida que o doutor Bichara, ele deve ter falado, cara, você é o Gabigol, cara. Vão tirar foto com você, cara. Você pode... Não adianta, você é uma pessoa conhecida. Eu estou presumindo que ele deve ter falado. Então se preserve, pelo amor de Deus, né? Então, quando uma pessoa está suspensa preventivamente ou definitivamente, ela não pode participar das outras modalidades também.
É um reflexo. Você não pode participar de nenhuma modalidade. Poxa, eu sou do triatlon, fui sancionado, estou com 4 anos de suspensão. Poxa, eu vou para o ciclismo. Eu nado, pedalo e corro no triatlon. Então eu vou participar de uma competição de ciclismo. Por que não, né? Eu já pedalo bem? Sim. Não pode. Não pode. Não pode. Então é geral. Ok. Agora, como vocês recebem esse comportamento do atleta? Ele se negar. Você, olha, o pessoal do controle antidopagem está aqui, você foi selecionado e você precisa fazer o exame. Ele fala assim, eu não vou, e ele vai embora. Qual é a mensagem que ele dá para vocês? Ele não pode fazer isso. É pura e simplesmente, tá bom? E a mensagem é a pior de todas, porque dá aquela impressão de soberba. E é a primeira impressão chata que fica, né? E a segunda chata que fica é que quem foge tem alguma coisa por trás. Sim, E a evasão, ela é uma infração à regra antidopagem, mas quando você é chamado em campo, quando você se recusa, ofende os DCOs, os oficiais de controle de dopagem, dependendo da tua atitude, você pode ser enquadrado como fraude ao processo antidopagem. Esse é um dos processos, é uma das fases do processo antidopagem. Então você pode ser condenado a fraude, você pode ser denunciado por fraude também, né, pela Procuradoria. E também você pode ser denunciado por evasão ou recusa. São 2 infrações distintas, né? Veja, a sua pergunta já me leva, né, a uma afirmativa, tá? Todo mundo pensa, né? A dopagem é o uso. Ponto. O cara usou a substância, o cara usou o decadurabolin, o cara usou o estanozolol, o cara usou Neosaldina. Neosaldina, assim, ela contém um bocado de isometepteno. E é dopagem. Entendeu? Tem muita gente que cai sem querer. Né? E você vê pela dosagem que ela não está, de fato, trapaceando. Tá? Mas as infrações à regra antidopagem, elas somam 11 no total. E o que nós mais julgamos lá não é o uso da substância, é a presença da substância na urina do atleta, que aí sim é aquele oficial de controle de dopagem que te sorteia, que tem um sorteio antes, aí vai em campo e fala, Ricardo Oliveira, eu sou oficial de controle de dopagem, sim, João Guilherme Guimarães Gonçalves. Te aborda no campo. Te aborda no campo ali. Logo após o jogo. Ele se você não vai pro vestiário. Você vai comigo. Perfeito. Exato. A única... são situações que são permitidas. Ok. É quando você, por exemplo, vai fazer uma entrevista, aquela que é feita em campo, sabe? Sim. Aí você pode... Aí você tá ali... Assim, mas o DCO sempre... Ele tá ali do seu lado. Sempre. Tá te vendo. Ele não tira o pé de você. Você fala assim, cara, que cara chato, o cara não para de olhar para mim. Não vai parar de olhar. Mesmo, justamente para evitar alguma trapaça nesse tema. Mas se você trapaceia ou faz alguma coisa suspeita, o DCO vai relatar isso. Isso pode remar contra você. Agora, você está me incitando um pouquinho, eu quero ser um pouco provocativo, mas você acha que nesse momento, por essa abordagem assim, que chega a te constranger, aí eu estou falando do lado do atleta, tá? Como é que eu posso chamar esse profissional? Do oficial. Do oficial de controle antidopagem, ele está em cima de você, não te larga. E você vai dar entrevista, ele está colado, ele está próximo de você, claro, está te olhando. Aí eu pergunto, em algum momento, será que alguém já, mesmo logo após terminar o jogo ali dentro do campo, ele tentou forjar alguma coisa dentro do campo, naquele momento, no final do jogo? Não, olha, eu nunca fiquei sabendo de nenhum caso desse tipo, tá? Mas as notícias que rolam, assim, principalmente, né, quando você conversa com quem já atuou há muito tempo, o que os atletas fazem, cara... Certa vez eu estava conversando com o Henrique Gualberto, né? Ele é o diretor do LBCD, que é o Laboratório de Controle de Dopagem. Ele contou um caso que, cara, quando ele abriu a amostra, o que tinha dentro, ele sentiu o cheiro, era o uísque. Que é isso, cara? Entendeu, cara? Agora, como é que o cara coloca o uísque dentro de um frasco? Então, eles usam, às vezes, algum mecanismo que vai dentro do próprio ânus,
acoplado. Que loucura, Ele consegue. cara. Por isso que o loucura. DCO tem que ficar olhando, inclusive você urinar. É isso que eu ia te perguntar. Eu tenho mais 2 perguntas. Carlos, eu tenho mais 2 perguntas para ele, porque eu tô anotando, pode é bem importante isso. Tô lascado, hein? Olha aí, a capivara tá grande ali. De verdade, é esclarecedor. Muito esclarecedor. Sabe por quê? Eu vou levantar uma questão aqui que eu acho que ela é importante, principalmente para o João explicar para nós. Mas você acha que o cara que se dopou consciente, eu vou ser específico, o cara que usou cocaína, que usou uma droga, já aconteceu de eu estar em um ambiente coletivo, de eu chamar um amigo e falar assim, cara, você vai acabar com a sua vida, o seu sonho está em jogo. Se você continuar fazendo isso por um mero prazer, para sentir uma brisa, algo que te faz sentir bem, isso vai acabar com o seu sonho. Não é só seu o sonho. Você tem filhos, você tem família. E outra coisa, você tem um monte de crianças que se espelham em você, cara. Que querem ser você num futuro. Aí eu pergunto, João, o cara que faz uso da droga, na cocaína, no caso, qualquer tipo de droga, esse entorpecente, é um benefício? Ele vai tirar vantagem no jogo para aquele que não usou? Ou não tem benefício nenhum no cara que faz uso dessa droga? Porque ele fala assim, o cara se dopou, ele usou uma droga que fez ele... Mas qual é o benefício disso? Ele consegue ter uma melhor performance no campo? Então, ou ele consegue ter uma melhor performance no ciclismo, no caso? Ou não importa qual a modalidade esportiva a gente está falando. Mas a pergunta é, ele está trazendo um benefício para ele em que ele consegue se sobrepor na performance ou não? Ou é literalmente uma idiotice, desculpa a palavra, uma besteira do cara achar que ele vai ter uma performance melhor fazendo uso dessa droga? Assim, a tua pergunta começou fantástica e terminou mais fantástica ainda, tá bom? Porque você disse do exemplo que se passa. E o pessoal às vezes se esquece, né? A vida no esporte tem os seus pilares, e são 4. Sim. A Justiça Desportiva Antidopagem, né? O Sistema Mundial Antidopagem da WADA, criado pela WADA, ele tem um tripé. Eu até anotei aqui porque eu gosto desse tripé: ética, saúde e o tal do benefício que você citou, tá? Que é o jogo limpo. Você tem que jogar com paridade de armas. Isso é extremamente importante. Dopagem, ela não envolve só o benefício. Tá. Se for uma questão que envolva ética e saúde, já é considerado antidopagem. É lógico, desde que descrito no Código Mundial Antidopagem, Código Brasileiro Antidopagem e os padrões internacionais. Então, esse é o tripé que a gente trabalha em cima. Mas nem sempre o benefício, como mencionado, ele está dentro. Às vezes é só a ética e a saúde. É que porque muitas das vezes a defesa vai usar esse argumento colocando esse atleta ou como a vítima. Ele é uma vítima. Ele é declaradamente dependente químico. Ele tem um problema. Então, ele não pode ser punido. O Sistema Mundial Antidopagem, ele age pensando nisso tudo, tá? Tá, e nós temos aí figuras que às vezes fazem o uso de uma determinada substância que hoje em dia é conhecida como substância de abuso. As substâncias de abuso são as drogas sociais. THC, maconha, né? A cocaína, heroína e tem mais um que agora me fugiu. Só que são 4. E quando nós estivemos em Katowice em 2018, final de 2018, fica na Polônia. E nós aprovamos o Código Mundial Antidopagem, que passou a vigorar em 2021. Deixa eu ver se eu estou bem de cálculo aqui, que depois de bater a cabeça, 19, foi em 2019, final de 2019. O código ele é atualizado de tempo em tempo. Eu posso fazer as contas aqui, se eu estiver certo, é de 5 em 5 anos. Uhum. Isso foi em 2019.
todo mundo estava conversando ali, cara, quando veio a notícia de que essas substâncias seriam declaradas como substâncias de abuso. Falei assim, tá bom, João Guilherme, mas qual é o impacto que isso traz na sanção do atleta, né? Quando o atleta provar que essa substância foi usada fora do contexto esportivo, ou seja, uma semana antes, fez o uso como você fez, como você mesmo disse, assim, cara, primeiro que a família inteira já é o start para jogar a família para fora. Nossa. Mas se ele conseguir demonstrar que foi fora do contexto, ele já reduz a pena de 4 anos, porque a cocaína é uma substância não especificada. Então ele já reduz uma sanção de 4 anos para 3 meses. Então foi quando a gente recebeu essa notícia em Katowice, foi mas como assim, cara? O esporte visa a saúde. Assim, vocês estão autorizando mesmo a inclusão de 4 drogas e que reduz tanto assim a sanção? E depois, com o tempo, né, eu fui conversando, assim, fui um feroz crítico, porque eu sou totalmente contra a droga na vida, ainda mais no esporte. Assim, é pior ainda, porque o esporte não condiz com isso, cara. Para mim é óleo e água, não se mistura. Permita-me fazer só uma observação, Claro. porque eu acho que isso é importante. Como o nosso podcast ele é muito educacional, para você que está nos acompanhando, veja bem o que o João está falando. Não combina nenhum tipo de droga com uma prática esportiva. Não combina. Não. E eu posso falar por vivência, experiência de vida. Eu tenho um irmão que reunia todos os potenciais, ou todo o potencial para ser um atleta de alto rendimento. Após o falecimento do meu pai, ele abandonou o sonho, se envolveu com drogas e a vida dele virou de cabeça para baixo. Com um potencial, João, gigantesco, gigantesco. A droga destruiu os sonhos e a família dele, não a nossa, mas a família dele, na questão de casamento, de filhos. Uma tristeza de ver. Então, a droga não combina com a prática esportiva. Quando você falou, me veio esse insight. Eu lembrei, porque um dia eu abordei e falei assim, cara, eu carregava suas chuteiras. Eu ia para os campos ver você jogar bola. Porra. Eu ouvia as pessoas falando, esse cara é um fenômeno, esse cara vai ser um jogador profissional e de altíssima categoria. Cara, por que você abandonou tudo isso? Por causa do uso da droga. E é um teco que eles falam, né? É uma exato, cheirada, acabou. Exato. Quem Acabou. falou isso, e eu me lembro, foi o Jobson. O Jobson, ele falou exatamente isso que você falou, João. Um teco. Fui uma vez, o pessoal falou que eu era um viciado em cocaína. Mas acabou com a carreira dele. Cara, então, acaba. E acaba mesmo. E com a vida profissional da pessoa também, né? E aproveitando já até o gancho do vício em si, se você demonstra que você é viciado, mas aí tem que ter laudo psicólogo, psiquiatra, tem que ser comprovado. E se você comprovar que você está numa clínica de reabilitação, essa sanção cai de 3 meses para 1 mês. Então você ainda pode ter esse benefício, porque a ideia da norma, neste caso em específico, é justamente dar uma oportunidade para uma história triste como essa, de atrair o atleta. E eu sempre fui muito contrário à ideia da droga no esporte. E aí uma vez eu tive uma reunião, foi o Dr. Nahon, cara. Ele é fantástico, cara. Ele é um dos caras, para mim, que tem mais conhecimento na área de dopagem. Ele é médico. E nós fizemos uma espécie de podcast. Era uma live no meio da pandemia e, cara, eu tava triste com a situação, porque eu tava transtornado mesmo. Esse é o termo, porque eu não consigo ver a droga no esporte. E ele foi provando item por item que a UADA estava certa em criar esse tipo de padrão para poder não tirar o esporte de quem precisa, porque no final das contas o esporte ele é benéfico.
Ele é um agente de transformação. Ele é um agente de transformação, exato. Então, a UADA também pensa nisso. E aí ela acabou reduzindo a sanção. A sanção, vamos deixar claro, a sanção continua de 4 anos. Para casos de cocaína. A maconha, eu também seria 4, mas aí eu vou entrar na onda da parte mais simples. Aí você já começa por 2, mas dificilmente você vai conseguir brigar com o tribunal e conseguir uma sanção muito alta. Assim a gente tenta. Porque dependendo do caso, a gente vê a quantidade, né? É importante até falar. Os exames do LBCD, que é o Laboratório Brasileiro de Controle de Dopagem, a grande maioria deles, ele é um exame qualitativo, não quantitativo. Então o que importa é a presença da substância. Mas em determinados casos, a quantidade varia. Então, ele sempre nos manda a quantidade da substância, ele manda em nanograma. Assim, Henrique dando aula é fantástico, né? Que ele fala, pessoal, vocês não têm noção do que é um nanograma. E nós não temos noção do que é um nanograma, porque o nanograma é um nada. E ele pega dentro do exame, a máquina que eles usam, a espectrometria de massa, ela é tão potente que ela pega o nanograma, é um nada. É um absurdo. E eles detectam aquele até traço. Eles detectam. Só que aí tem a tal do quantitativo, né? Eles nos mandam, às vezes, a quantidade. E aí, poxa, aí você já vê uma pessoa acima de 4.000 nanogramas, aí você fala, meu amigo, desculpa, você usou isso para competição. Tá? E é interessante porque quando nós conversamos com o Nahon, eu citei o remo. O remo são 7 minutos. Uma competição de remo masculina são 7 minutos, a feminina vai variar ali para 8 minutos, quem sabe. Ele falou, João, o efeito da cocaína mesmo, ele é imediato. Nestes 7 minutos que você está falando, no final, a cocaína já não está sendo mais benéfica, porque você já começa a mexer com o seu sistema nervoso central e o remo, ele conhece bem o remo, falou, se você precisa fazer um movimento da palamenta certa, o remo é muito difícil, não é fácil. Então a cocaína mais estragaria a performance do atleta do que ajudaria. E o bate-papo depois acabou todo mundo feliz e contente. Ele conseguiu me provar que e conseguiu mudar a minha cabeça no que diz respeito a essa norma em específico. Porque você não pode tirar do atleta aquilo que te traz vida. De jeito nenhum. O esporte, você disse no começo hoje, esporte é vida. E é. Ô, João, existe algum portal, algum site que esse atleta ou o pai do atleta, ele pode entrar lá e ver qual tipo de substância ele pode ingerir ou não, o que é lícito, o que não é? Às vezes tem muita coisa que é lícita, mas ele não pode ingerir. Tem algum portal que ele fala, poxa, deixa eu... Melhor prevenir do que remediar? Existe esse direcionamento para o atleta? Existe, e eu ainda falei, né? Assim, tem internet, né? Eu perguntei antes. E você disse que tem, agora tem que ligar meu computador, que ele desligou. Mas tem. Hoje mesmo, só para vocês terem uma ideia, tá? A lista de substância proibida, ela tem em inglês, evidentemente, a língua oficial, e em português. E no próprio site da ABCD é só você digitar lista de substâncias proibidas, ABCD, e atualizar. A lista de substância proibida, ela é atualizada de ano em ano. Todo ano a lista de substância proibida é modificada. Quem caiu, e foi um caso emblemático, foi a Sharapova. Ela caiu por meldônio. Meldônio não era... É um caso que eu não atuei, então esse aí a gente pode até inventar. Tô brincando, a gente não pode inventar, a gente tem que quando eu não atuo, eu posso falar, poxa. Então, eu falo com vontade, né? Mas eu não conheço o caso a fundo. Então não adianta nem eu tentar falar alguma coisa, por isso que eu brinquei aqui e falei, vamos inventar. Não, mas ela caiu justamente nisso. Ela usava o meldônio. E o meldônio passou a entrar como substância proibida. E ela foi flagrada usando meldônio.
justamente porque não se atentou à mudança que teve. Então, só para vocês entenderem, a lista de substância ela não segue o mesmo ritmo do Código Mundial Antidopagem. De 5 em 5 anos está alterando. Não, é de 1 em 1 ano. Lista de substância proibida, ela muda de 1 em 1 ano, que é essa aqui. E essa já é de 2025. Tanto a UADA publica, assim como a ABCD também publica. Então, o site da ABCD, para quem por favor, cara, o site deles é extremamente rico em conteúdo. Inclusive, a ABCD faz palestras salvo engano, são 5 palestras por ano sobre a antidopagem. Ela anuncia que vai fazer. E anuncia para todo mundo. E vale a pena participar dessas reuniões, porque eles abordam casos que efetivamente ninguém conhece. E conseguem passar a educação antidopagem para todo mundo de forma didática. Tratar de antidopagem não é tão simples quanto se pensa, né? Nós temos aí um Código Mundial Antidopagem e 8 padrões internacionais. Cara, fique imaginando aqui, cara, são 8 padrões. João, como assim são 8 padrões internacionais? Fora os padrões internacionais, nós temos documentos técnicos. Fora os documentos técnicos, tem os guidelines. Mas, João, cara, é uma loucura. Eu fiz uma anotação aqui que é fácil de você entender, e por isso eu disse também logo no começo, né? Teve alguma razão para o sistema migrar para dentro do Ministério do Esporte? E eu acho que eu acabei descobrindo depois, assim, depois de estudar um tanto quanto a matéria, é uma entidade que pertence à administração pública direta. O Carlos, ele é advogado, ele sabe o que significa dizer o princípio da legalidade para o ente público. O ente público só pode fazer aquilo que está escrito em lei ou na norma. Ponto final. Nós aqui podemos fazer absolutamente tudo aquilo que a lei não proíbe. Então, para nós é feliz. Eu posso andar na esquerda? Não posso de carro, estou dirigindo, quero pegar a esquerda? Posso? Não posso, porque a lei determina que eu ande para a direita. Agora, se a lei não proibir, por exemplo, que eu que eu ande na areia com o carro, assim, eu posso ir lá e andar na areia de carro, porque a lei não veda. Então, ponto final. Já a administração pública, direta, né, e a indireta, ela só pode fazer aquilo que a lei determina. E ela não pode fazer nada além daquilo que a lei determina. A partir do momento que eu descobri isso, e não faz muito tempo, é um sistema que você demora para entender, não é tão simples. Ficou fácil para eu entender todos os passos dados pela ABCD, sem exceção nenhuma, porque o princípio da legalidade do ente da administração pública direta é a restrita, né? Então você precisa aplicar aquilo que está escrito na lei. Então nós temos o Código Mundial Antidopagem mais 8 padrões internacionais. Poxa vida, por que a gestão de resultados agiu de tal forma? Eu vou no padrão internacional de gestão de resultados e procuro para saber por que a gestão de resultados agiu de uma forma às vezes até diferente, que você fala assim, isso aqui não pode. Eu até vou dar um exemplo. Se eu tenho depois de falar, se eu tenho algum padrão que foge um pouco do laboratório, eu vou atrás do padrão internacional de laboratórios. Aí eu preciso estudar o porquê o laboratório agiu dessa forma. E por que eu trouxe os 2 padrões agora? Nós tivemos um caso recente. O atleta, quando ele apresenta a sua coleta, ele toma 2 coletas, a A e a B. E a B. São 2 frasquinhos. Isso exato. Aí você vai tirar de letra nessa resposta aí que você já passou bastante. A análise da amostra B é um direito teu. Se você quiser abrir a amostra B para poder analisar, você pode. Aí, tá bom, o caso chegou na minha mão. Assim, eu falei, cara, a gestão de resultados está negando abrir uma amostra B, cara.
Para quem é advogado, ampla defesa, contraditório, devido processo legal. Pelo amor de Deus, minha cabeça já ferveu. Eu falei, cara, precisa ter uma razão. Se ela é um órgão público, ela agiu com focado em algum fundamento ali. Não tem jeito. Aí eu fui pesquisar. Era um caso de eritropoetina, que ela ajuda na produção de células vermelhas no sangue, então oxigena mais os músculos, então ela traz um benefício do cão. É uma substância não especificada, 4 anos de suspensão para o atleta. Tá? É só assim, mas não é isso, não é nesse ponto que eu quero chegar. Tá? O atleta pediu, mas ele pediu depois de 2 meses de notificado. Você tem 7 dias para pedir. Ele foi pedir depois de 2 meses? Aí assim, foi um pouco... Eu falei, cara, mas mesmo assim, cara, tá pedindo só uma amostra. Analisa ele, quer pagar? Sai caro fazer uma análise da amostra B, quem paga é o atleta. Mas essa amostra AB? AB é o atleta que paga, se ele quiser abrir. Tem um protocolo todo, vai todo mundo pro LBCD, sim, lá no Rio de Janeiro, acompanha e tal. Só que a BCD bateu o pé, eu falei, não, tem que ter uma razão. E eu fui atrás da razão. E num determinado ponto no padrão internacional de gestão de resultados, eu me toquei que ali tinham algumas substâncias que podiam degradar. Eu falei assim, no caso de degradação você tem prazo, então isso eu não sabia. Só para você ter ideia que o conhecimento é algo que não tem fim na antidopagem. Que para mim era um direito sagrado. Você tem que abrir, é prova para o atleta. Aí eu fui no padrão internacional de laboratórios, porque a menção da gestão de resultados era o padrão internacional de laboratórios. E eu falei, eu vou atrás. Aí eu cheguei no padrão internacional de laboratórios e falei, assim, algumas substâncias podem degradar. Tem que analisar os documentos técnicos. Eu falei, caramba, lá vou eu para outro documento técnico. E tem um documento técnico da eritropoetina que fala justamente isso. Fala assim, em caso da análise da amostra, quando for a eritropoetina, tem que ser rápido. E não só isso. Quando a análise da amostra A sai no laboratório, é obrigado o laboratório perguntar para outro laboratório se o exame está certo. Porque a eritropoetina ela pode degradar. E essa contraprova teve. E ela está até no processo. Entendeu? E isso, para vocês terem ideia da magnitude que é o processo antidopagem. Tá tudo no site da ABCD, tá tudo no site da WADA. É tudo acessável. O diabo é que para entender tem que ler muito. Essa denúncia eu demorei 5 dias para fazer. Eu comecei na segunda, eu estudei bastante segunda, terça e quarta. Quarta-feira eu fui dormir, quinta-feira eu acordei, e aí em 2 dias eu redigi a denúncia. E aí eu consegui jogar aquelas ideias que vieram na cabeça, eu consegui jogar no papel. E aí ficou claro para mim o que era, porque nós não poderíamos abrir a análise da amostra B. Mas é um processo difícil. Então tem, sim, toda a informação que você precisa no site. Só que você tem que estudar muito o caso para poder entender como a ABCD agiu e por que a ABCD disse não, a gestão de resultados no caso, né? Até aproveitando a deixa, você sempre participou, Ricardo Oliveira, da primeira parte do processo que eu chamo. Eu separo o processo em 3 na antidopagem. Você tem a parte da inteligência, é aquela que vai atrás dos atletas, faz os estudos, grupo-alvo de teste, quando tem que bater na casa do atleta de madrugada. Cara, aí é a inteligência que funciona. Eles são Dalits intocáveis. Eu, procuradoria, não quero nem chegar perto, porque eles precisam trabalhar seguindo a inteligência. Um procurador malicioso que saiba o que acontece lá dentro, ele pode cantar a letra. Falou, Ricardo, vou na tua casa amanhã, hein, cara. Fica ligeiro. Eu vi aqui que teu nome está na lista. Sabe? É um conhecimento técnico específico que está lá e não pode abrir. Tanto assim é que o próprio chamamento dos DCOs é num tempo muito rápido.
É assim, você tá na tua casa, chega já o ofício, você fala, você topa fazer, topo. Você não recebe nem aonde vai ser. Eles só falam da cidade. Período, tarde, noite, dia, madrugada. Eles não falam nada. Você chega lá e eles chegam lá. E aí o oficial chefe, ele conduz tudo e fala, nós vamos em tal lugar, vamos bater na casa do Ricardo Oliveira às tais horas da manhã. E não, aí você respeita, tá? Você falou bem que nós precisamos respeitar também o direito individual. Certo. Quem escolhe a hora que quer ser testado é o atleta. Ok. Tá? Então o seu time slot, que eles chamam, é o atleta que coloca. Olha, eu estarei disponível, quem preenche os whereabouts, né? Estarei disponível em tal lugar, de tal hora a tal hora. Você tem que dar uma hora. Pelo menos uma hora. Tá. E o DCO vai bater lá na porta até você atender. E aí quando você não atende, você corre o risco de ter 3 infrações. Se você... Vamos lá, eu falei da recusa, lembra no começo? Sim. Vamos falar de outra infração agora. Aproveitando o gancho. A recusa é você estar lá no campo de futebol, o DCO te chama, você fala, não vou fazer nada não, cara, dá as costas. Ele vai relatar, Ricardo Oliveira se recusou a fazer o exame antidopagem e por conta disso estou relatando, comunicando a gestão inicial de resultados e depois bate na mão da gestão de resultados, que é a segunda parte, tá? Do processo. Eu falei em 3 e acabei não emendando e já engatei isso. Aí ele manda e encaminha para a segunda parte do processo, tá? E a terceira parte seria o julgamento em si. Mas tratando dessa recusa, isso é uma infração à regra antidopagem. Outra infração distinta, não tem nada a ver com a recusa, tá? Falha de localização. Então eu vou sair um pouco do exemplo aqui, senão o Ricardo Oliveira vai falar assim, porra, você só me pega aqui de Cristo, poxa. Então, Carlos, agora você vai ser o Cristo, tá? Você preencheu seus whereabouts, tá? Você é do grupo alvo testes. Quem preenche os whereabouts são aqueles que estão no grupo alvo teste, tá? Então você preencheu, olha, eu treino de manhã, então eu tenho disponível, para mim, um horário interessante é das 6 horas da manhã até as 7, porque às 8 eu vou estar no clube treinando. Você coloca bonitinho lá, aí se eu vou lá uma vez e eu não te encontro, você tem 1 hora para aparecer, cara. Tem 1 hora, velho. E o DCO fica lá. Ele relata. Ele vai relatar, vai falar assim, olha, fiquei aqui no time slot determinado, tira foto, tira print, dá um jeito de provar que ficou lá, que esteve lá. Então ele vai, tá? Esse é uma recusa, tá? Se você tiver 3 recusas em menos de 1 ano, é uma outra infração à regra antidopagem. Por isso que eu falo, né? A gente pensa que dopagem é só o uso da substância. Não. Mas essa recusa que você está falando, você vai no endereço, é isso? Isso. Você vai lá no endereço. Isso. E aí você procura a pessoa que, no caso, vai ter que fazer o teste. E se ela não estiver em casa? É tido como uma recusa. Ainda não é a infração em si a regra antidopagem. É uma recusa. Ok. Esse processo bate na mão da gestão de resultados, vai notificar o atleta e vai falar, o Carlos, você foi o Cristo agora. Carlos, por que você não estava lá? Aí você pode perfeitamente falar, eu estava no hospital. Mas justificativa plausível. Justificativa plausível. Mas provado. Tem que provar. Tá. E tem que provar com vontade. Ok, se ele não estava no hospital, se ele saiu, foi... Namorar. Enfim, tá fora de casa. Vai ser tido como uma recusa. Rapaz, não sei, é sério. E aí se você acumula 3 recusas num ano, é uma infração à regra antidopagem. Por falha de localização. Pior. Que eu falo, cara, é impressionante. E os atletas precisam ficar muito ligeiros nisso. A falha de localização, ela não ocorre só pela falha de localização. É a falha do preenchimento também.
Se você não preenche os whereabouts certo, eles podem te sancionar. Se for 3 falhas de preenchimento seguidos, é uma infração à regra antidopagem. Tivemos um caso julgado agora. O atleta deixou de ir para as Olimpíadas. Eu não vou nunca aprofundar nem nada, mas ele deixou de preencher. E aí você vai aonde? Né? Padrão Internacional de Gestão de Resultados. Né? Por que a BCD assim agiu tão rápido? A notificação você sempre tem 7 dias para responder. Você tem que ter um prazo razoável para responder. Tá? A ABCD aqui escolheu 7 dias. Notificado, ela escreve na cartinha: meu amigo, é o seguinte, se você não preencher no prazo de 48 horas da notificação, eu já vou reconhecer como falha de preenchimento. Passou 48 horas, já vai ser a primeira falha. Então é rápido. Tem casos aí que em 1 mês e meio o cara já tem como infração a regra antidopagem por falha de preenchimento. É só computar 7 dias mais 48 horas, a notificação, segunda notificação, 7 dias mais 48 horas. Isso foi se repetindo 3 vezes, o atleta caiu por falha de localização. O nome é esse, falha de localização. É a infração, mas ela envolve não só a falha de localização em si, como a falha de preenchimento. Ô João, o papo tá bom, mas eu tenho algumas dúvidas aqui, porque por incrível que pareça já passou 1 hora. Caraca, eu não percebi. Também não. Não percebi, de verdade, cara. eu não percebi. Não, nem imaginei, cara. Mas só que tem uma pergunta que eu acho que é interessante. Por que o atleta ele é responsável, sendo que a maioria dos atletas são leigos? Essa é a primeira pergunta. E eles estão assistidos por profissionais que não são leigos. Por que os dois são responsáveis, sendo que aquele profissional deveria assistir aquele atleta e falar assim, não ingere aquela substância, não faça essa... não deixe de preencher tal formulário, esteja no horário certo. Porque o atleta ele é leigo. Mas por que ele é responsabilizado? E eu trago aquele exemplo que você estava dando para nós, daquela profissional da área da medicina, enfim. Explica para nós isso daí. Por que o atleta se responsabiliza, sendo que ele é leigo e ele está assistindo para um profissional? A pergunta ela é fantástica, tá? Eu vou até responder olhando para lá, porque é uma mensagem que você tem que passar para os atletas sempre. Cara. Você, atleta, é responsável por absolutamente tudo aquilo que você toma. Tudo aquilo que você ingere é de responsabilidade sua. Foi a minha médica, o meu médico que prescreveu. Pouco importa quem foi que prescreveu. A responsabilidade é tua em um primeiro momento. E sempre será sua. E você será sancionado. Então saiba disso. A Procuradoria vai oferecer a denúncia contra você. E provavelmente você será sancionado pelo tribunal. Dificilmente você vai conseguir uma absolvição. Isso eu já adianto. A responsabilidade sempre será tua. Inclusive pelo preenchimento dos whereabouts. Quem tem que preencher é o atleta. Tara, tá com dúvida? Aí sim procura alguém para te auxiliar. Mas é o atleta o responsável por preenchimento dos whereabouts. O atleta é responsável por absolutamente tudo. Tá? Mas aí voltando à resposta, que essa a gente tem que olhar bem na cara. Assim, nós temos circunstâncias que atenuam a sanção do atleta. E quando a gente denuncia o atleta porque alguém prescreveu, eu trouxe uma prescrição. Hoje eu fui na minha pneumologista. Eu a conheci, tá? E ela me prescreveu uma substância proibida. Ah, mas João, você é um cara corajoso, hein, cara? Ela te prescreveu uma substância proibida e você vai tomar. Eu falei, eu vou tomar porque ela é benéfica para a minha saúde. Mas João, você mesmo disse que você é responsável por absolutamente tudo que você toma. Se você olhar ali essa substância proibida, a substância que ela me prescreveu aqui, eu posso tomar até 54 nanogramas. E ela me prescreveu 6,12. 2 puffs. Era uma bombinha, 2 puffs. Eu estou tomando 12 unidades de manhã. Tomando não, né? 2 puffs de manhã, 2 puffs à noite. São 12 nanogramas de manhã, mais 12 nanogramas
à noite. Isso para tratar uma bronquite provocada pelo esporte, uma asma provocada pelo esporte. Isso pode, cara. Isso salva a vida, tá? Isso é importante que todo mundo saiba. Inclusive os médicos. Médico não pode ter medo da lista de substância proibida. Tem que entender e interpretar. Isso está dito, escrito com todas as letras. Essa substância que eu estou tomando, ela é proibida em competição e fora de competição. Exceto, 2 pontos, aí tem os nanogramas que o médico pode prescrever. E eu não tenho medo de falar para quem quiser que seja que eu estou tomando tal remédio que está aqui na minha frente. A minha médica prescreveu. Tá? E aí é um recado que daí eu mando para os médicos. O ato de prescrever para a antidopagem já é considerado a administração, que daí já é uma outra violação à regra antidopagem. E aí você já cai em outro campo. Tá? Quem administra pega 4 anos de sanção, até 30. Isso porque nós somos limitados a 30 anos por conta da Constituição Federal, da nossa Constituição Federal. Mas pelo Código Mundial Antidopagem, a sanção ao médico pode chegar, em outros países, ao banimento para o resto da vida. É aquilo que eu falei. Aí foi interessante sua pergunta, tá, Carlos? Não esqueci. Quando nós sancionamos o médico ou o pessoal de apoio, nós o retiramos do ambiente esportivo. E tem outra infração aí, cara, já vou falar. O diabo, cara, que você começa a falar de uma, aí já era, vem um monte, né? E você não pode participar do ambiente esportivo. Isso tem um peso muito grande. Então, se você souber que determinada pessoa está suspensa por violação à regra antidopagem, você pode cair por associação proibida caso, por exemplo, treine com um técnico que esteja suspenso. Olha até onde vai. Pensa, agora vamos lá, olha como é arriscado para um preparador físico, né? Nós temos muitos atletas que são preparadores físicos. Eu vou voltar nessa aí, tá? Não perca a linha de raciocínio. Você é educador físico também. Também sou educador físico. Então exatamente. Eu sou também educador físico. Eu fui aprovado agora, não é nem porque eu quero dar aula de educação física, não. Eu quero um dia poder estudar o atleta e saber quando o atleta está tomando alguma coisa ou não. Pela sua própria linha de performance. A construção de um atleta, ela não é de uma hora para outra, ela vai sendo construída aos poucos. Uhum. Atleta que está sendo construído aos poucos, de repente dá um boom muito rápido, meu amigo, tem alguma coisa de errado aí. Aí voltando lá nesse educador que você estava falando, esse preparador. Isso aí, vamos lá, ó. Voltando ao exemplo que eu estou dando, que eu estou atravessando respostas acima de possíveis perguntas e, cara, tá engrenando. Vamos lá. Se um atleta que é educador físico, olha o peso, ele é suspenso por violação à regra antidopagem, ele está fora do esporte, como é que ele vai dar aula? Nós não podemos entrar na seara profissional. Ele vai poder dar seu personal trainer, vai poder ir na academia, mas se ele for um técnico de futebol, por exemplo, meu amigo, desculpa, você está fora. Não pode. Não pode. E aí que vem a infração, é uma infração atrás da outra. Aquele que se associa a esse profissional suspenso pode incorrer em associação proibida. É outra infração à regra antidopagem. Então, meu técnico, ele se chama Igor Lagmens. Deixo aqui um abraço para ele, que ele é fantástico, baita treinador. Se ele um dia, mestre, situação hipotética, pelo amor de Deus, tá? Se você bater em você, eu tô só criando uma situação. Mas se um dia ele for suspenso por uma violação à regra antidopagem, ele não vai poder mais dar aula de ciclismo. Alto rendimento ou amador? Pois é, cara. Aí vem uma questão... Essa é a minha dúvida agora. Cara, aí vem uma questão que é duro. É duro para quem visita uma médica como ela e fala, João, atleta de alto rendimento é aquele que treina muito. Ponto final.
Não tem nada a ver com ser atleta profissional ou não profissional. O amador cairia no não profissional. Tá? Depende do teu volume de treino. E isso é o que diz a médica para mim, cara. Hoje, se eu falei para ela, eu deveria ter gravado o que você me disse. Uma das razões de eu ter feito educação física é buscar alguém que na doutrina fale o que é um atleta de rendimento. Aí vem o pessoal, vamos interpretar o código. Pô, tá bom, vamos interpretar o código. Né? Então vamos chamar. Quem é que vai definir quem é o atleta nacional? A confederação? Para mim é um erro de interpretação muito grande aí, tá? Mas aí não é a procuradoria que está falando, quem está falando é João Guilherme. Quem define, como eu disse lá atrás, quem é atleta internacional, a Federação Internacional, isso eu não discuto, é muito fácil, cara. Tá, isso é como está escrito no Código Mundial Antidopagem. Então nós precisamos respeitar. Agora, quem define quem é atleta de nível nacional, regional, amador, recreacional que eles usam, o amador nem entra, tá? Mas recreacional é a ONAD, Organização Nacional Antidopagem. No nosso caso é a ABCD. Aí eu volto a dizer, a ABCD ela está no seio do Ministério do Esporte. Se ela está no seio do Ministério do Esporte, ela é obrigada a cumprir a lei também. E a lei ela é muito clara, o esporte abraça, o Estado abraça todos os esportes. Então você não necessariamente precisa do permite para se organizar em um grupo e fazer uma competição. Não é a confederação que determina quem é o atleta de rendimento ou não. Quem determina isso é a organização regional ou nacional antidopagem. Tá? Então isso aí é um debate que tá custando o fígado, mas um dia ainda vou conseguir colocar na cabeça do pessoal o que é um atleta de rendimento. Não tem absolutamente nada a ver com ser profissional ou não profissional. Profissional é aquele que tem carteira de trabalho assinada aqui no Brasil. Agora modificou com a nova lei geral do esporte, que falou que agora é aquele que vive do esporte. Aí ficou um pouco mais amplo o negócio, né? Então a gente não pode ser a confederação e nem a federação. A Federação Nacional, a confederação no nosso caso, ela é vinculada à Federação Internacional para o sistema antidopagem. Mas tem que ler muito para chegar nessa conclusão. Tem que calejar os olhos para entender o que eu estou falando. Porque elas querem também ter o teu papel e elas têm o papel delas. Assim, elas são fundamentais também para a educação antidopagem. Elas podem receber a delegação da tarefa, só é delegada ao controle de dopagem. Tá? O restante não. A gestão de resultados ela é da ABCD. A inteligência é da ABCD. É tudo vinculado à ABCD. Absolutamente tudo. Ela só delega o controle de dopagem como acontece no futebol. E quem toca aí é o Dr. Fernando Solera junto com o Dr. Pagura e tocam brilhantemente. Assim, eles fazem um controle de dopagem digno da mais alta nota mesmo. Tá? Aí voltando, porque infelizmente o nosso tempo está curto. E eu não respondi, eu já sei até qual que é a pergunta. Tá bom, ó, vamos lá. Eu tô curioso, o atleta também, porque eu sou responsável sendo que eu sou leigo. Não tem jeito, porque é assim que diz a norma. Vai ter que a norma tá ali e obedece. A norma tá ali e obedece, cara. Isso aqui não serve. Se eu der um puff a mais aqui, a ABCD me testar, meu amigo, eu tô lascado. Eu tô lascado. E não é a médica, porque ela escreveu com todas as letras. São 2 puffs, 2 jatos. Tá, acabou. Não faça mais que isso. Ela abriu a lista de substância proibida para mim, apontou e falou: você é atleta ainda que não profissional, você é um atleta de rendimento, cara. Uhum. Eu não posso olhar para você e te olhar como atleta. Você pedala 200 quilômetros e 200 é o começo. É 200, 300, 400, 600, depois 1.000, 1.250. Essas e direto sem parar. Então, falar para mim que isso é um atleta recreativo. Cara, me desculpa, né? Mas, assim, cara, para responder a pergunta com relação à médica, porque isso é importante. Nós retiramos o médico do esporte, só que nós não retiramos o direito dele exercer a profissão dele na clínica dele. O que nós fazemos na Justiça Esportiva Antidopagem é expedir ofício para os conselhos regionais para que eles abram
um inquérito deles e dentro do devido processo legal deles, eles vejam se a conduta deve afetar a tua profissão ou não. Aí vai de advertência, suspensão, a pena, e aí ele pode ficar sem trabalhar. E você arranca de vez o profissional, né? Então, é duro. Bom, eu vou fazer mais uma pergunta. Eu acho que essa era a pergunta que eu queria fazer também. Mas o que você falou, de fato, eu sempre recebi essa informação. Você é responsável direto por aquilo que você vai ingerir, qualquer tipo de medicamento. Se você aconteceu alguma coisa, deu uma dor de cabeça, está com uma dor de dente ou, sei lá, uma sensação ruim, pega o telefone, liga para o médico do clube, explica para ele a sensação que você está tendo e ele vai te orientar. Porque se acontecer alguma coisa, fora isso, você é responsável direto. Isso eu sempre ouvi, né? Agora, quando o Carlos fala assim, mas tá, e quando ninguém passa isso pro atleta, e o atleta ele é leigo diante dessa situação, ele não sabe disso, né? Alguns anos atrás aconteceu uma situação muito curiosa, né? Um atleta profissional foi jogar no Nordeste e consumiu o suco da fruta graviola. E ele caiu no antidoping. Tinha lá uma substância proibida. Ele foi punido, né, provisoriamente, assim, acho que direto ele já não podia jogar. E aí perguntaram para ele, eu conheço esse atleta, eu vou falar o nome dele, é o Daniel Guedes. Eu joguei com ele no Santos, depois ele passou por outros clubes. E eu lembro como foi a luta dele. Virou caso de televisão e tudo, foi provada a inocência dele, né? E nesse caso, João, como é que faz? Uma fruta. Ele sempre jogou dentro ali das 4 linhas do campo da legalidade esportiva. É um atleta exemplar. E aí, quando aconteceu isso daí com ele entrou assim em desespero, né? Começaram a perguntar para ele o que ele falou. Não fiz nada, até que chegaram lá, falou, começa a pensar. Ele pensou, o que você comeu na noite anterior, ou sei lá, na semana e tal. Até chegaram, olha, eu tomei um suco de graviola. E aí foram pegaram a fruta e foram ver se de fato essa substância estava na fruta. E deu que estava na fruta. E nesse caso? Então, eu vou só pular fora do exemplo para citar outro exemplo, que daí é casa também, tá? Caso de contaminação em carne de clenbuterol. Uhum. Tá bom? Países como México e como China, eles usam o clenbuterol em vaca. Então a carne que você come pode estar contaminada com clenbuterol. Só que aí nós temos um documento técnico específico. Por isso que eu falo, cara, você não para de ler. Você tem um documento técnico específico dizendo, cara, nos casos de países da China, como a China e o México, gestão de resultados. Porque daí o laboratório vai pegar e vai falar, opa, nós temos clenbuterol aqui. Vamos mandar o caso para a gestão de resultados. Bate na mão da gestão de resultados. Ela é obrigada a perguntar para o atleta para ele se justificar como a substância entrou no corpo dele. Ele fala, cara, sei lá como é que a substância entrou no meu corpo. É a primeira pergunta que você faz. Assim, como é que eu vou provar que o clenbuterol não é o caso da higienamina, que foi o caso da graviola? Tá. É que esse caso aí nós tocamos. Então eu prefiro não mencionar. E o atleta foi absolvido contra os anseios da procuradoria. Então eu prefiro falar do clenbuterol em si. Uhum. Ele responde e fala, cara, não tem ideia de onde veio o clenbuterol. Ponto final. Cara, vou falar o quê? É uma prova diabólica. Aí a BCD, a gestão de resultados, pergunta onde é que você esteve nos últimos dias. Aí ele vai e fala assim, poxa vida, eu joguei com a minha equipe no México, passamos uma semana lá, daí fala assim, cara, aí começa, né? Fala, no México. Aí cai a parte do quantitativo que a gente falou, qualitativo versus quantitativo, né? Uhum. Aí vamos analisar a quantidade. Se estiver dentro do padrão internacional estabelecido pela Agência Mundial Antidopagem, o caso não vai para frente, ele para no segundo estágio.
ele não chega na minha mão. Não há o relatório de gestão final. O relatório de gestão final vai ser: o atleta esteve viajando em uma área de risco, consumiu carne, ponto final, arquive seus autos. Ponto final. Acabou. Então isso não chega na nossa mão, nem no tribunal chega. Dizem que a principal fase do processo é a gestão de resultados, e eu concordo. E atualmente, daquilo que eu noto, daquilo que eu estudo, dos atos praticados, justamente porque eles são integrantes do Ministério do Esporte, eles seguem à risca absolutamente tudo que está nos padrões internacionais. Até hoje, cara, eu nunca consegui levantar uma suspeita de atuação equivocada da gestão de resultados. Tanto quanto eu nunca vi nenhum ato de irregularidade na parte de inteligência. É padrão internacional de laboratório, padrão internacional de testes de investigação, que cai a inteligência, que é um Dalit intocável, que eu brinco, né? Então são padrões distintos, né? Por isso que eu falo, a ABCD, todo o sistema em si, ele está vinculado a uma norma que deve ser observada à risca, até porque é a vida de um atleta que está em jogo. Então, no caso, trocando só o igenamina pelo clenbuterol, para não entrar em detalhe do caso, em casos de contaminação desse jeito, o atleta acaba sendo absolvido na gestão de resultados. Dificilmente chega na nossa mão. Tá? E aí você começa a ver uns casos interessantes, né? Por exemplo, eu pergunto até para vocês dois, quer ver? Ó, eu tenho certeza que não. Vocês já chegaram numa churrascaria e perguntaram: vem cá, esse porco que vocês estão me servindo, ele é um suíno não castrado? Cara, assim, mas você vai pegar isso. Quando eu li isso no documento técnico da nandrolona, falei, cara, não pode ser, cara, eu não tô lendo. Aí eu li, eu joguei no Google Tradutor, né? Eu falei, caraca, velho. Aí depois eu fui para uma outra tradução um pouco mais expert. Falei assim, cara, eu tô lendo isso mesmo? E nandrolona, para você ter uma ideia, é uma substância produzida de forma endógena, né, dentro do corpo. E aí o que faz o laboratório? Ele tem dois tipos de análise. Ele faz o IRMS, ele faz só a análise pela espectrometria de massa, constata a presença de uma substância que é produzida pelo corpo. Ele fala, opa, pode ser uma produção natural. Aí ele pega essa mesma amostra e faz um IRMS. É um outro tipo de mecanismo para saber se aquela substância foi produzida dentro do corpo ou se ela foi injetada de fora para dentro. Entendeu? Isso tudo está no padrão internacional e nos documentos técnicos. Não estará nunca no Código Mundial de Dopagem. Por isso que eu falo, é um sistema extremamente difícil de você entender. Mas quando você entende, você não para. Você não quer parar, cara. Muito bom, hein, Carlos? Tá tendo uma aula aqui. Como hoje. Nós iniciamos o ano, hein, cara? Uma aula, e eu gostaria, já estamos chegando aqui ao final do nosso podcast, mas eu queria te perguntar se teve alguma coisa que você não falou e que você gostaria de falar aqui. A gente dá essa abertura também para os nossos convidados, né? Até porque aqui o que nós queremos de fato é que os nossos convidados fiquem à vontade e entreguem aquilo que de fato eles gostariam de entregar. Então esse é um momento que eu gostaria de abrir para que você pudesse, se tem alguma coisa que você não falou e gostaria de compartilhar agora, e uma outra situação. Para você deixar um recado também para todos os atletas. Confesso para você que eu fiquei encantado, e esse, sem sombra de dúvidas, vai ser um dos podcasts em que eu vou assistir muitas das vezes para aprender mais e mais. Primeiro porque, enquanto atleta, eu sempre assumi muito a minha responsabilidade em todos os aspectos. Quando eu errava o gol, eu comprometia o time todo, e quando eu tinha que assumir uma outra responsabilidade, eu sabia exatamente, bom, eu cometi o erro, eu assumo a minha responsabilidade. Nesse campo, no campo da ética, no campo da saúde e no campo do jogo limpo, eu também procurei
assumir essa responsabilidade de tudo que você falou. Dificilmente o atleta ele vai se preocupar com isso, João. Dificilmente. Mesmo ele sabendo que é a responsabilidade dele. Dificilmente o atleta ele vai pegar um livro, vai ler, ele vai entrar no site da ABCD ou da WADA, enfim, e tentar entender um pouquinho quais são os cuidados que ele tem que ter. Dificilmente ele vai ter isso daí. Isso é um fato. Mas eu fico com isso. Ética, saúde e jogo limpo, com aquilo que você nos entregou. Um esclarecimento fantástico, né? Mostrou um campo gigantesco, que eu acho que é difícil você chegar a uma conclusão única. Eu fiz algumas perguntas exatamente para tentar arrancar isso de você, para fazer com que os atletas se interessem por isso, porque disso depende muito o futuro deles, a vida deles, o sucesso deles ou o fracasso deles, caso eles acabam indo por um caminho que não é o caminho legal. Então, qual seria primeiro o seu recado, né, para esses atletas, para os pais, né, e depois, segundo, a mensagem que você de repente gostaria de falar que você não falou? Claro. Eu assim, o assunto em si, ele não se esgota em uma hora, mas de jeito nenhum. Na pós-graduação, quando a gente teve aula, nós tivemos um dia inteiro e o outro dia também, cara. E mesmo assim não esgotamos e ficamos só no Código Mundial Antidopagem. Por isso que eu falo, é um sistema que está muito restrito ali, né, cara? Ao código, vamos tratar do Código Mundial Antidopagem. Não, tem outros padrões. Só que, assim, de tudo aquilo que eu noto, assim como eu me preocupo com a assinatura que vai lá embaixo, das petições que eu faço, o atleta tem que se preocupar sim com aquilo que ele passa. A assinatura dele está em campo. Não está em qualquer ato. E ou em campo, ou na pista. A pista, aliás, é um tema interessante. Para tratar depois, que depois eu falo. Seja na pista, seja na rua, você é um exemplo. Ricardo Oliveira, você sempre foi exemplo para quem estava na torcida. Eu sei disso, berrei muito o teu nome. Seria muito frustrante para mim, como torcedor, saber que um dia você se envolveu num caso de doping. Você tira, pura e simplesmente, quando você está lá, porque você está tomando uma substância proibida, você está tirando uma outra pessoa que joga limpa daquele lugar. E isso incomoda demais mesmo, tá? Então, se é um recado que eu posso passar para todo mundo, é justamente dentro do campo da ética e do jogo limpo. Muito bom. Porque, assim, quando você tira, principalmente competições que envolvem pódio, você tira a pessoa do primeiro, segundo ou terceiro lugar. Pura e simplesmente porque você quer ganhar jogando sujo. E isso aí é deplorável. Me desculpa, mas é como eu penso. E quando eu entro em um tribunal, em um julgamento, eu não estou pensando no atleta que vai ser suspenso. Claro, nas suas atitudes, sim, eu vou processar o trabalho do jeito que eu tenho que processar, do jeito certo. Mas lá no fundo, eu estou protegendo não só o sistema como um todo, o Sistema Mundial Antidopagem, mas também estou protegendo aquele segundo, terceiro, quarto que acabaram não aparecendo no pódio. Esses aí, para mim, são os reais beneficiários. Essa seria a mensagem. E quando eu falei da pista em si, hoje eu peço licença aí para os ouvintes e para vocês também. Nós tivemos um episódio trágico na entrada ali do Parque do Povo, entrada da ciclovia, na verdade, e um ciclista muito querido foi assassinado por um bandido. Até agora não consigo concluir se foi uma execução sumária, porque foi muito rápido, e os vídeos estão aí para quem quiser ver. E cada um que tire a sua conclusão. Mas Vitão foi e sempre será uma pessoa que estará guardada no coração de todos os ciclistas. Ele sempre foi amado por todos. Eu cheguei a ler um dos comentários, porque ele era uma pessoa muito querida mesmo, e disse que ele era marrento e amável. Ele conseguia ser, né, marrento e amável, e de fato. E quando eu falei da pista, foi a pista e velódromo, tá bom? É o mesmo, são sinônimos, é aquela que você fica andando que nem hamster. Eu só sei andar na pista por conta dele.
Tá? Então ele era uma pessoa que quando eu fui, acho que era Caieiras, se não me engano, velódromo de Caieiras, ele fez questão de ensinar a nós, eu lembro palavra por palavra. Então, ano passado, em março, nós estivemos em Lausanne para o congresso da UADA e eu acabei andando no velódromo da Federação Internacional de Ciclismo, né, da UCI. E o nosso tutor lá foi um senhor de 80 anos. Ele falando para mim, eu lembrava de cada palavra que o Vitão estava me falando aqui em São Paulo. E infelizmente hoje ele foi ceifado e ele era um exemplo não só de um bom ciclista, como um exemplo para todo mundo. Então eu de certa forma fiquei extremamente contente em vê-los. E isso eu pude falar para vocês, né? A minha vida, quando eu os vi, reacendeu, eu fiquei feliz pra caramba, mas eu cheguei hoje aqui num desânimo total. E ontem mandei vídeo para você, falando, pô, vamos fazer isso, posso levar o computador. Acabei nem usando, né, cara? Pô, assim, mas hoje eu recebo essa notícia. Então, se assim deixar em homenagem esse podcast para o Vitor Medrado, cara, que ele realmente foi uma pessoa fantástica para todo mundo, né? E tentar de alguma forma passar para os familiares aí o conforto, né? Porque é um momento extremamente difícil, né? Então, com certeza, João, está aqui registrado e queremos também, em nome do podcast A Vida no Esporte, da nossa família, em meu nome, do Carlos, desejar assim muita força para a família, os nossos mais sinceros e profundos sentimentos pela perda dos familiares e também sua, porque era um amigo, uma referência para você. Sem dúvida. Agradecemos o esforço por causa desse luto que você está vivendo, veio aqui, entregou, e que Deus possa te consolar, te trazer força para você tocar a vida e com o passar do tempo e se adaptando e tentando entender um pouquinho esse processo de ausência. É sempre muito difícil, né? Mas receba os nossos sentimentos, tá? Obrigado. Eu acho que agora me resta falar dos nossos patrocinadores. Sim. Carlos, alguma coisa você me lembra, mas eu queria agradecer aos nossos patrocinadores. Quero falar dos cafés especiais da família Garcia. São os cafés em que eu consumo bastante. Cafés muito, mas muito saboroso, onde você precisa, e se você quiser, obviamente, você pode ser assinantes dos cafés, você pode escolher qual é o café que melhor te agrada, os sabores, a torra média que você gosta. Eu sou detalhista porque eu amo café. Eu achava que eu gostava muito de café e que eu consumia o café ideal. Não, eu aprendi que cafés especiais são os cafés que você precisa consumir, são os cafés que me dão alta performance, que me faz permanecer focado, que me ajuda no desempenho e que não me faz mal. Então, nós agradecemos o pessoal da família Garcia, que são um dos nossos apoiadores aqui do podcast A Vida no Esporte. Também o pessoal da Açaí Gênesis, que fizeram contato com a gente, que hoje faz parte da nossa vida. O Açaí Gênesis são açaís que você pode consumir, tem de 5 litros a 10 litros, e também cupuaçu. O creme de cupuaçu é uma delícia. Eles têm um açaí premium, que vocês, para quem gosta de açaí, gente, vocês precisam provar esses açaís. São realmente de muitíssima qualidade e você pode também entrar em contato e receber na sua casa. Outro parceiro nosso que nós temos aqui um presente, outro parceiro nosso aqui é o pessoal da Casa Patrício, né? Que são gente boas, que na verdade são o pessoal que é responsável por vestir a gente. Sim, né, cara? Que legal, hein? Roupa de altíssima qualidade. De altíssima qualidade. Eu falei que é a minha casa de São Paulo, a minha casa preferida em São Paulo é a Casa Patrício. É a Casa Patrício, que é a casa que me veste, a casa que nos veste, né? Na verdade. E agora vai ser a casa do João também, porque exatamente, a Casa Patrício, João, olha aí, João. Tá presenteando esse presente para você. O João Guilherme, tá bom? Com um voucher muito bacana. Nossa, mesmo. Legal. E eu tenho certeza que agora a Casa Patrício vai ser a sua casa também. Vai lá, apresenta esse voucher e o pessoal vai cuidar super bem de você, vai te apresentar lá a qualidade das roupas e você vai ver que de fato é diferenciada. E por último, não menos importante, eu quero falar da Prosperity Premium, exatamente, que é a loja de
decoração de presentes e joias em pedras naturais, que fica aqui em Alphaville, se você é de Alphaville. Vai lá no Shopping Guatemi nos visitar, a gente fica no 3º piso ali, tá bom? Próximo ali do restaurante que tem ali, eu esqueci o nome do restaurante agora. Aquele restaurante, amor, que tem? Coco Bambu? Coco Bambu, né? Isso. Também o Pegorino, né? Então, fica ali no 3º piso. Eu tenho certeza que você vai amar. Nós temos ali algumas peças para decoração, você pode colocar no seu escritório. E para você, mulher, você pode ir lá, tem alguns adornos maravilhosos para vocês também. Prosperity Premium também é um dos nossos parceiros aqui do podcast A Vida no Esporte. E o João gosta de ler, né? Ele gosta de ler, ele gosta de biografia, sabe? Tá aqui, João. Ó, tá aí, ó. Eu quero te entregar, esse é o meu livro que eu lancei em 2021, do Carandiru ao Palácio. Carandiru é o bairro onde eu nasci, ali na zona norte de São Paulo, e Palácio é onde eu tive a experiência de pisar. Eu conto a história de como foi difícil morar 20 anos em um bairro criminoso, onde eu perdi muitos amigos. Foi onde eu nasci, foi onde eu me formei como cidadão, foi onde eu sonhei, foi onde nós passamos experiências terríveis, mas foi lá que eu fui construindo o meu sonho de ser um atleta profissional. Saí do Carandiru, e alguns anos depois eu tive a experiência de ser recebido pelo rei da Espanha no Palácio, em Madrid, para ser homenageado por causa de um feito histórico que eu tinha conseguido com o Valência naquele ano, na temporada 2003-2004, que nós quebramos a hegemonia de Real Madrid e Barcelona e ganhamos a La Liga naquele ano, e conseguimos ganhar também a Europa League, na época era a Copa da UEFA. Então eu lancei esse livro em 2021, passando ainda pela pandemia, né? Eu queria exatamente trazer essa mensagem para as pessoas. O poder da fé, o poder da perseverança, o poder do sonho e de você realmente não desistir. Todos nós enfrentamos dias maus, mas com os dias maus nós também temos a capacidade de enxergar dias bons. O presente de Deus é a gente poder acordar, respirar e falar assim, bom, estamos vivos. Agora nós vamos correr atrás dos nossos sonhos. Então, espero que você goste da leitura. É uma leitura muito fácil e aceito também as ponderações, uma sugestão. Então, espero que possa trazer mais conhecimento, um pouquinho mais de mim. Tem situações que a gente colocou aí no livro. E muito obrigado. Realmente nos enriqueceu o nosso podcast hoje. E eu tenho certeza que os nossos ouvintes, principalmente, vão ficar encantados com aquilo que você nos entregou hoje. Perfeito. João, muito obrigado pela sua participação, de verdade. E a gente encerra com uma última pergunta. Eita! Há vida no esporte? Mas sem sombra de dúvida, há muita vida no esporte. Eu sei disso porque, cara, em abril eu quase perdi a vida justamente no esporte, e o que me deixa e me mantém com um sorriso no rosto é justamente voltar à prática do esporte. Foi um acidente feio, vocês estão ligados? E pelo esporte o sorriso volta ao meu rosto, e pela antidopagem também, cara, que o bicho pica, não adianta. Tanto o ciclismo quanto a antidopagem, meu amigo, é um caminho sem volta, mas sem dúvida há vida no esporte. Muito obrigado. Muito bom. Muito bom. Então, encerramos aqui o primeiro episódio da segunda temporada. Maravilha, muito obrigado. Tchau. Tchau. Um abraço.